você passa horas criando o timbre perfeito na sua pedaleira, usando o seu fone de ouvido. Quando chega no ensaio, na igreja, pluga no PA e o som está horrível. Olha, eu preciso te dizer o seguinte, que o culpado pode ser o seu fone. Olá, guitarristas, sejam muito bem-vindos ao canal. Nesse vídeo eu quero falar com você sobre algo muito importante para nós guitarristas, o fone de ouvido. Eu estou aqui comigo com o fone KZ EDX Pro, esse fonezinho aqui muito bom. Estou aqui também com o queridinho Samson SR850 e eu tenho aqui também comigo o AKG K72. E hoje nós vamos falar sobre fone de ouvido e eu quero trazer aqui uma avaliação para você a respeito daquilo que eu usei. Esse vídeo não é patrocinado, todos esses fones aqui eu comprei, eu usei, e falar para você qual deles é o melhor a partir de testes para você timbrar o seu efeito, o seu preset, para você timbrar a sua pedaleira. Para timbrar sua guitarra, você não quer um fone bonito, você precisa de um fone que ele seja honesto com você, que ele te entregue as frequências corretas e que ele não mascare aquilo que você está fazendo na sua pedaleira, porque senão ele vai equalizar errado, ele vai te dar o som errado e na hora que você for tocar vai ficar muito ruim. Então eu tenho aqui 3 modelos para poder trabalhar com você e mostrar para você qual deles seria o mais ideal para você timbrar na sua pedaleira. Vamos lá ao primeiro modelo. Em primeiro lugar eu tenho aqui comigo o Samson SR850. Vou mostrar para você aqui o fone, né? Se você perceber bem, o meu fone já está bem gasto, bem usado. Então assim, eu já usei ele bastante, ainda uso, né? Esse fone aqui é muito bom, tá lascado aqui, né? A gente usa demais esse fone. É um queridinho aí do custo-benefício, né? Esse fone aqui ele tem um drive de 50mm, o que permite uma gama maior de frequências, ele abrange uma extensão de frequência maior. Além disso, ele tem uma resposta muito boa nos agudos. Ele é o favorito por muitos por ele ser semi-aberto. Se você perceber bem, esses furinhos aqui nele, aqui, ó, né, fazem com que o som passe, né? Você também tem influências de sons externos, né? Por isso às vezes você precisa colocar um pouquinho mais alto. No meu caso eu preciso colocar um pouquinho mais alto o volume. Ele tem influência de sons externos, ele é muito bom para você pegar e tirar músicas e tal, e também é muito bom para você timbrar. Se você quiser um som mais macio, ele vai soar perfeito em qualquer caixa de som. Ele vem com esse adaptadorzinho aqui, e o legal aqui é rosqueado, né? Então você não corre o risco de mau contato, né? Quando você pluga aqui o adaptador. O cabo dele é um cabo fixo, né? Então quebrou o cabo, já era, não tem como trocar. Então, tendo cuidado, você consegue aí manter esse fone por bom tempo. O segundo modelo de fone que eu tenho aqui é o AKG K72. É esse fonezinho aqui, AKG. A marca você já conhece, né? Olha, ele é muito bem construído, ele tem essa alça aqui que é muito boa, né? Ele é um fone padrão de estúdio. O que isso quer dizer? Que ele é um fone fechado. Você percebe que ele não tem os furinhos aqui como tem o Samson SR850. Os drives dele são drives de 40mm. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele tem uma gama de frequências menor um pouco, que ele abrange, em relação ao SR850. Então você vai ter um som mais gordo com ele, um som mais expressivo, um som, não vai ter aquele som muito magro. Eles entregam, né, esse drive de 40mm entrega mais clareza no som. São ótimos para se você toca num lugar muito barulhento, se você toca na sua casa tem muito barulho, você precisa de atenção para poder treinar, por serem fechados, né? É muito bom para você mixar os seus timbres e perceber melhor cada efeito do seu timbre. Então é um fone muito padrão.
É um fone muito bom para você poder timbrar e para você tocar em estúdio e mixar, né, os seus solos, as backs, as coisas que você faz, você consegue mixar muito bem com ele. Eu uso esse fone aqui para mixar e para timbrar, então me ajuda demais. Vamos para o terceiro fone. O terceiro fone que eu tenho aqui, como eu falei, é o KZ EDX Pro. A linha KZ você já conhece, a marca você já conhece, é uma marca muito boa. Ele é um fone in-ear, no caso ele é intra-auricular. Eu diria que ele é um fone, e eu posso dizer para você que ele é um fone excelente para retorno de palco. Mas para timbrar, cuidado, porque ele tem um perfil em V. A sua resposta de frequência nos seus drives é em V, ou seja, ele tem muito grave e muito agudo e deixa a desejar nas frequências médias. Se você for timbrar só nele, o seu som real acaba ficando sem médios, fica bem magro no PA e fica muito complicado. Um grande erro de muitos guitarristas é o seguinte: comprar um KZ e compra o KZ para poder trabalhar e tocar, e acabam usando o KZ para timbrar também. E aí chega lá no PA, não ficou legal, não ficou bom quando timbrou. Exatamente por isso, porque usou o KZ para timbrar. Não recomendo você usar um fone KZ ou qualquer fone intra-auricular para você timbrar. Então, não recomendo também fones gamers e fones voltados para música, por exemplo, fones JBL, que são fones em que a resposta de grave é muito grande. Então na guitarra você acaba tendo que colocar um pouco mais de agudo, e quando você vai chegar lá no PA, você vai ter um som abelhudo. Então não é interessante você usar um fone desse. Use um fone de referência, um fone mais honesto, um fone que vai trazer um som mais real daquilo que você está timbrando, daquilo que você está querendo chegar. E por falar em timbragem, muita gente me pergunta: eu começo pelo amp ou começo pelo IR quando eu for timbrar, ou gabinete? A minha resposta imediata para vocês é: comece pelo R ou gabinete, o cab, né? Depois você adiciona o amp. O IR é o seu falante, e sem ele o som da distorção é um enxame de abelhas, é insuportável. Você precisa do IR ligado para saber como as frequências de corte do falante estão reagindo. Então você coloca o IR, e quando você acrescenta o amplo gabinete, ele já vai fazer o filtro desse amplo. O fone, ele é apenas a janela onde você vê o som. O IR é a própria parede sonora. Então com o fone eu vou ter, e um fone mais honesto, eu vou ter uma ideia mais próxima e mais real da simulação de gabinete, da simulação do IR que eu estou apresentando ali. Então, quando eu vou timbrar, eu coloco exatamente o meu IR primeiro. Então, pessoal, diante desses três fones, eu tenho aí uma tabelinha para poder apresentar para vocês. Ela está bem aqui embaixo, né, sobre o Samson, o AKG72 e o KZ EDX Pro. Lembrando que o AKG72, você pode também considerar ele com as suas variáveis, que é o AKG92 e o AKG52. Né? A diferença deles está em volume, você não tem diferença nos drives. Nos drives dele, que todos os três são drives de 40 mm, é só mesmo o volume. Então a minha resposta final é a seguinte: se você só pode ter um fone para configurar sua pedaleira, compra o SR850. É um som brilhante, é um som legal que vai te ajudar. Agora, se você precisa de algo com isolamento e que dure por anos, né? O AKG72 é a escolha mais profissional. Ele é um fone profissional de entrada para você que quer mixar, para você que quer trabalhar com música, propriamente dito, né? Você vai de repente tocar, tocar por cima, e você que já tem o Música Gospel na Guitarra, que é o nosso curso, você vai perceber que eu uso o AKG72 tocando, né? E o SR850 também tocando a música quando eu vou fazer demonstração da música, tocando ela toda, né? Deixa aqui nos comentários qual fone que você usa para timbrar, como é que você tem timbrado até hoje, se você tem usado um fone intra-auricular, aquele fone de celular, ou tem usado fone Bluetooth, como que você tem timbrado o seu
a sua pedaleira, o seu board, como você tem montado os seus presets. É isso aí, guitarristas. Não esquece de deixar o teu like, de compartilhar com os teus amigos e nós nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe!